Vereadores contra Zabumba. Câmara do Recife repudia até festa popular. Meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Pernambucando por Aí. Hoje eu chego com uma história que parece mais um daqueles causos contados na calçada, depois do jantar, quando o vento do Capibaribe sopra forte e as pessoas ficam matutando sobre o mundo. Mas a história não é inventada, não. Veio de dentro da própria Câmara do Recife, aquele lugar que deveria ser a casa do povo, mas que muitas vezes mais parece um teatro de vaidades, uma mistura de circo mambembe com novela mexicana. Pois bem, os excelentíssimos vereadores aprovaram em plenário uma moção de repúdio contra a famosa Parada da Diversidade de Pernambuco. 26 votos a favor, 6 contrários e pronto, o circo estava armado. Mas o que me interessa aqui não é repetir a manchete do Diário de Pernambuco nem do blog de fulano ou cicrano. O que eu quero é contar essa história à moda da gente, como se fosse um cordel narrado em praça pública, com humor e ironia e aquele olhar desconfiado que o povo nordestino sempre teve diante das promessas e bravatas dos poderosos. O começo do causo. Vocês sabem que aqui no Nordeste, quando alguém quer protestar contra alguma coisa, inventa logo um cortejo, um forró, um maracatu. E quando alguém quer celebrar, faz a mesma coisa. Enche a rua de cor, batuque e alegria. A Parada da Diversidade é exatamente isso. Um amontoado de gente querendo dizer ao mundo que existe, que está viva, que tem direito de ser o que é. Pois não é que os nobres vereadores resolveram que esse tipo de manifestação merece repúdio oficial da Câmara? Um papel carimbado, assinado e registrado em ata para deixar claro, nós não gostamos disso. É como se no meio da festa de São João, com o milho assando na brasa e o sanfoneiro puxando o fole, alguém resolvesse levantar e dizer, repudio essa zabumba. Ora, minha gente, é de rir para não chorar. Mas por trás dessa palhaçada parlamentar existe coisa séria. A moção não é só sobre a parada, é sobre o Brasil de hoje. É sobre essa mania de transformar qualquer divergência em palco de guerra cultural. É sobre a política que virou espetáculo, onde cada vereador quer aparecer mais que o outro, como cabra disputando quem dá o grito mais alto na feira de Caruaru. O pano de fundo moral. E aqui eu lembro de uma frase do velho Edmund Burke, aquele conservador irlandês que dizia: para que o mal triunfe, basta que os homens bons não façam nada. Pois é, muitos acham que não se deve falar dessas coisas, que o melhor é deixar quieto. Mas quando a Câmara de uma capital resolve aprovar oficialmente um repúdio, está se metendo no coração da vida cultural e social de um povo. E a pergunta que não quer calar é: qual é a função real de um vereador? É cuidar do buraco da rua, da coleta de lixo, do transporte que vive quebrando, ou é emitir juízo moral sobre uma festa? Jesus mesmo, no Evangelho de Mateus, capítulo 23, já tinha dado um puxão de orelha nos fariseus que gostavam de limpar o exterior do copo, mas deixavam o interior cheio de imundícia. Pois é isso. A cidade cheia de buracos e a Câmara preocupada em repudiar festa. O humor do povo. Deixa eu contar um causo. Lá no interior de Pernambuco, um compadre meu sempre dizia que político é como bode solto na roça. Se você não vigia, ele come até a roupa do varal. A diferença é que o bode ainda serve para dar leite e carne. Já político, muitas vezes, só serve para dar dor de cabeça. O povo escuta essa história da moção e fica rindo. Repúdio à parada? Ora, será que vão repudiar também o galo da madrugada porque tem gente bêbada dançando na rua? Será que vão repudiar o São João porque tem gente exagerando na pinga? Será que vão repudiar até a procissão porque tem gente que vai mais pela festa do que pela fé? Se for assim, meus amigos, a Câmara vai ter que emitir repúdio toda semana. O olhar conservador, mas não pensem que eu estou aqui defendendo a parada como se fosse a última salvação da pátria. Não. Eu, como conservador que sou,
Vejo com desconfiança certas agendas que usam a bandeira colorida para impor ideologias nas escolas, para transformar criança em laboratório de experiências sociais. Como dizia Olavo de Carvalho, a guerra cultural é o campo onde se decide o futuro de uma civilização. E ele estava certo. O problema é que nossos vereadores não estão travando guerra cultural nenhuma. Estão, na verdade, encenando uma caricatura de conservadorismo, uma espécie de moralismo teatral. O verdadeiro conservador não gasta energia em briga simbólica inútil, mas defende valores concretos: a família, a fé, a tradição, a ordem. Chesterton, aquele inglês gorducho e genial, dizia que o mundo moderno está cheio de velhas virtudes enlouquecidas. É isso que vemos. Um falso zelo pela moral que, no fundo, não muda nada da vida real do povo. A política como espetáculo. Roger Scruton, outro filósofo conservador, falava muito sobre a beleza como fundamento da vida em sociedade. Ele diria que a política deveria ser um esforço de construir uma ordem onde as pessoas possam viver dignamente, em harmonia com aquilo que é belo e verdadeiro. Ora, onde está a beleza em uma Câmara que passa mais tempo repudiando festa do que fiscalizando contratos de transporte? É como aquela velha piada. O sujeito está em casa com o telhado caindo e gasta tempo pintando a parede. O Recife cheio de problemas estruturais e os vereadores ocupados em declarar guerra a um evento que, goste-se ou não, já faz parte do calendário cultural do Estado. A vida real do povo. Enquanto isso, lá fora, o povo continua vivendo sua dureza cotidiana. O trabalhador que pega 2 ônibus lotados, a mãe que luta para conseguir vaga na creche, o comerciante que paga imposto como se fosse castigo divino. Para esse povo, tanto faz se a Câmara aprovou ou não uma moção de repúdio. A vida dele não muda uma vírgula. E é justamente aí que está a tragédia e a comédia da política brasileira. Ela se ocupa de símbolos, enquanto o povo precisa de soluções. Chega um ponto em que a gente precisa gritar, como o profeta Isaías: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal, que fazem da escuridão luz e da luz escuridão, porque é isso que está acontecendo. A Câmara, que deveria ser luz para os problemas da cidade, prefere brincar de teatrinho moral. E aqui eu não defendo nem ataco a parada. O que eu critico é a inversão de prioridades. É o mesmo que aconteceu com os impérios decadentes da história. Quando Roma começou a se preocupar mais com os jogos no Coliseu do que com as fronteiras, o império desmoronou. O Recife precisa de vereadores que cuidem do básico, não de atores de novela barata. A moral da história. No fim das contas, essa moção de repúdio nos ensina uma lição amarga. O problema não é a parada da diversidade. O problema é a parada da política. Os vereadores pararam de se ocupar daquilo que importa e passaram a viver de encenação. A verdadeira diversidade que o Recife precisa celebrar é a diversidade de soluções para os problemas concretos. E o verdadeiro repúdio que o povo deveria ter é contra a demagogia, contra o desperdício de tempo e dinheiro com firulas. Como disse Olavo de Carvalho, não é preciso que você acredite naquilo que eu digo, mas que examine com honestidade o que está diante dos seus olhos. Pois diante dos nossos olhos está uma cidade abandonada e uma Câmara brincando de juiz moral. Conclusão e encerramento. Meus amigos, que essa crônica sirva de reflexão para todos nós. O Brasil só vai melhorar quando o povo aprender a cobrar dos políticos aquilo que realmente importa, sem se deixar enganar por teatrinhos e bravatas. Não é com moções de repúdio que se constrói uma sociedade justa, mas com trabalho sério, fé em Deus e compromisso verdadeiro com o bem comum. E aqui eu deixo a moral da história. Antes de repudiar a festa do vizinho, cuide da sujeira da sua própria calçada. Agora eu pergunto a vocês, o que acharam dessa história? A Câmara fez certo em aprovar essa moção ou deveria cuidar de problemas mais sérios do Recife? Deixem aí nos comentários a opinião de vocês, porque o debate só cresce quando a gente participa.
Não esqueçam de curtir, compartilhar este vídeo com seus amigos e se inscrever no canal para fortalecer nossa comunidade. E como sempre, eu agradeço do fundo do coração a cada um que acompanha essa jornada. Até o próximo vídeo. Pernambucando por aí.